Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Como vocês pediram lá uma pós-live, não vai ser uma pós-live, mas vai ser aqui o meu comentário sobre esse jogo Vasco Internacional. Ficou até meio complicado e meio triste de pedir para você, mas peço, dá o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui, até porque agora a gente vai fazer um bate-papo, uma resenha sobre esse Vasco Internacional. Jogo fora de casa, em Porto Alegre, 2-0 para o Internacional. O Vasco com a sua quarta derrota seguida no Campeonato Brasileiro, 8 jogos sem vitória, mais de um mês da última vitória, que foi no dia 13 do mês passado contra o Botafogo, aquele 3-2, que o Vasco poderia até ter empatado o jogo se não fosse uma defesa do Fernando Miguel. Mas começando a falar sobre o próprio Fernando Miguel hoje, mais uma falha, né, goleirão? Mais uma falha, e o técnico viu o jogo, viu não só esse jogo, mas viu os outros 3 jogos em questão de VT e agora viu o jogo pessoalmente, estava no estádio e olha, abre o olho, Fernando Miguel. Eu sei que você é um dos líderes da equipe, é um jogador que é líder, que tem seu comprometimento nos jogos, já fez mais de 100 jogos pelo Vasco, mas está num momento muito complicado. O Fernando Miguel vem falhando sistematicamente, até fazendo algumas defesas boas durante os jogos, mas algumas falhas muito grosseiras e até, de certa maneira, decisivas para o Vasco perder os seus jogos, como foi o jogo contra o Flamengo, como foi hoje, no primeiro gol ali do Edenilson. Ele podia ter pulado, jogou no seu lado e você nem pulou na bola. Muito complicado. Na questão individual, eu já falei isso lá no canal, já venho falando isso há muito tempo. A questão dos 2 laterais do Vasco está deixando muito a desejar. Pikachu de um lado, Henrique do outro. Os 2 laterais juntos, para mim, hoje, formam a pior dupla de laterais no momento do futebol brasileiro. Não só pela técnica, mas principalmente pelo que vem mostrando em campo. Eu não estou nem dizendo se eles são piores tecnicamente do que outros jogadores de outras equipes. Eu estou dizendo em relação ao momento. Está muito complicado. E eles não jogarem bem, isso mata a zaga que tem que fazer a cobertura, isso mata o meio-campo que tem que marcar por eles e tem que atacar por eles. Então fica muito complicado. Ou seja, o time fica todo aberto, todo exposto, porque os volantes do Vasco precisam fazer a marcação. É lógico que o meio-campo do Vasco também não foi bem hoje, mais uma vez. Andrei muito mal, Marcos Júnior péssimo, o Carlinhos até mais ou menos, assim, mas também não foi nada de bom, ali uma nota 5, que eu dei também lá no nosso pós-jogo, lá no canal Atenção Vascaínos. O Benítez também correu bastante, mas também não produziu muita coisa. No ataque, o Thales Magno foi razoável para ruim, vamos dizer assim. No segundo tempo, até que fez uma jogada boa, mas pelo lado direito. Eu sempre falo isso aqui, o Thales Magno é direito, gente. Ele não é canhoto. Então por que ele fica jogando no setor esquerdo? Ele não é esse jogador de cortar para dentro e chutar. Ele nunca fez um gol desse jeito. Tem um gol do Thales Magno, que vocês já lembram do Thales Magno, indo para o setor esquerdo, cortando para dentro e batendo? Não tem. Ele até fez um ou outro chute dessa posição, mas é muito raro. Então por que não botar o Thales Magno na direita? Por que não botar o Thales Magno um pouco mais atrás, vindo de trás com a posse de bola? Pelo setor esquerdo, não dá. Ele fica encaixotado no meio, lateral, na ponta esquerda e mata um jogador que a gente poderia ter como potencial em outra posição. Mas também tem a questão da personalidade. É um menino de 18 anos, mas tem que ter personalidade, Thales. Tem que se movimentar. Eu até acho que essa jogada no setor direito que você fez hoje no Beira-Rio, com certeza não foi o técnico que mandou. Você que foi lá procurar fazer essa situação. Então, quando você foi para a direita, você fez uma grande jogada, deu uma caneta no jogador, recebeu a falta. Você vai produzir muito mais se jogar no setor direito. Germancano, nosso centroavante, perdeu um gol feito? Perdeu. Teve 2 oportunidades, chegou ali, finalizou. É o seu trabalho. Finalizou. Se não foi gol, uma pena, mas ele pelo menos correu e também deu opção. É um jogador que não dá para criticar o Germancano. Vamos para a defesa do Vasco. O Miranda hoje, para mim, foi o melhor jogador do Vasco. Poucos erros, e olha que o Vasco poderia tomar outros gols, ele fez bons cortes ali. O Leandro Castan, não dá para entender muito bem o que está passando na vida do Leandro Castan, na cabeça dele. São muitas atribulações, até acho que foi o que eu falei lá. Ele vem segurando uma banana de dinamite há muito tempo no Vasco e estava próximo a explodir. Porque ele, desde o começo do ano, na verdade, desde o ano passado, ele vem segurando a onda de todo o problema que aconteceu em relação a pagamento de salário, promessas que não foram cumpridas, e ele, como líder do time, acabou segurando o elenco, acabou abraçando os jogadores mais jovens. E chega um momento que o jogador estoura, não tem jeito. Eu até entendo ele estar um pouco fora ali da situação e está
está transferido para o jogo, para em campo, o que é uma pena, porque ele, para mim, é um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro, se não for o melhor tecnicamente, na questão aérea, na questão de posse de bola, na questão de combate, mas não está bem, e eu acho que é muito na questão psicológica do Leandro Castan. Eu nem vou ficar entrando em méritos na questão fora de campo, nem nada, nas redes sociais, não é isso, estou falando dentro de campo. Acho que está refletindo sim as atitudes e também as atuações do Leandro Castan, mas é o nosso capitão, tem muito crédito, até porque tem vários jogos bons, os primeiros jogos do Leandro Castan no campeonato, inclusive ele estava ali brigando para ser bola de prata, e por conta desses últimos jogos deve ter caído bastante nessas pontuações, mas é um jogador que tem crédito e precisa colocar a cabeça no lugar. Ele é o líder desse time, ele é o grande líder, é um grande mentor de vários jogadores. Acho que essa questão de estar muito tempo no Vasco, outros jogadores que também estão muito tempo, não estão atuando tão bem assim, e ele acaba abraçando todos, porque eu começo a entender a questão da liderança também nesse sentido. Mas é um jogador que a gente sabe que pode render muito mais. A questão do meio-campo, o Andrei hoje muito mal, como eu disse, o Marco Júnior então péssimo. E as substituições do Alexandre Gracelli, meu Deus do céu. Guilherme Parede, nulo. Vinícius, pra quê? E aos 44 você botar o Felipe Baixo é uma brincadeira. Eu sei que o banco do Vasco hoje não tinha muitas opções, mas cara, tá bom, vamos lá. Você tinha o Ribamar, não é um grande jogador, mas é um cara que luta. O time estava precisando disso, de combate ali na frente. Você tem o Igor Catatal, que também toda vez que entra, não tecnicamente não é esse jogador todo, mas entra sempre com vontade. E o Neto Borges, vamos falar sobre a lateral esquerda. O que é o Henrique de titular no Vasco, gente? O Neto Borges não tem nem a situação de entrar durante o jogo. O Vasco tem 5 modificações, ele faz 3 e o Neto Borges continua no banco e o Henrique joga os 90 minutos. Os números do Henrique na partida são burocráticos demais. Burocrático para não dizer outra coisa. São 15 jogos do Vasco no campeonato e o Henrique é titular em 14. Alguma coisa está acontecendo. O Neto Borges está bom, chegou durante a competição, ok. Jogou uma partida como titular no jogo contra a equipe do Coritiba e para mim jogou bem. Mas e aí? Cadê? Vamos botar ele para jogar, vamos dar sequência. Bota ele pelo menos no segundo tempo, fazer uma dobradinha ali no setor esquerdo para dar mais movimentação por aquela área. E até mesmo se o Thales Magno está caindo pelo lado esquerdo, que eu não concordo, mas pelo menos você chega 2 ou 3 jogadores ali para dar um pouco mais de movimentação no ataque. Mas o Neto Borges nem para isso é utilizado, o que me chama muita atenção. Ou seja, o Neto Borges ou ele é muito ruim, ou ele vem treinando muito mal, ou outra coisa que a gente não sabe. O que aí é outra situação, eu não vou levantar hipótese nenhuma aqui, vai de vocês colocarem aqui nos comentários. Mas é muito triste essa situação do Vasco, mais um jogo de derrota, mais um jogo com uma atuação pífia, patética, vergonhosa, e a gente fica aqui tentando dar uma explicação para você, torcedor que está aí do outro lado. Então eu quero saber de você, o que você achou do time, quais foram as atuações, quem foi o melhor, quem foi o pior, comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua análise. Lembrando que o Vasco joga na quarta-feira contra o Corinthians em São Januário, em partida adiantada da rodada, 9h30 da noite em São Januário. O Corinthians, que vem de tomar uma saraivada do Flamengo, perdeu em casa por 5-1, também não vem bem. Está ali próximo à zona de rebaixamento, assim como o Vasco, mesma pontuação. E como disse o JP Scofano, vai ser um jogo para a gente saber qual é o ritmo e qual vai ser o norte do Vasco no campeonato. Se perder, olha, vou taxar aqui que o Vasco vai brigar até o final para não ser rebaixado. Lembrando que vão faltar 4 jogos para o Vasco fechar o turno. Independente de quando vão ser os jogos, mas faltam 4 jogos. Corinthians, Goiás, Fortaleza e Palmeiras. Eu acho que o Vasco tem condição de ganhar 3 desses jogos. Corinthians, Goiás e Fortaleza. O Corinthians jogando em casa, o Fortaleza também, o Goiás fora e o Palmeiras jogando fora de casa. Se o Vasco, por exemplo, desses 4 partidos ganhar esses 3, o Vasco fecha o turno com 27 pontos, que é uma ótima pontuação. Mas do jeito que o time está jogando, também é muito fácil você falar assim, pô, mas você está de brincadeira que o Vasco vai ganhar 3 desses jogos. É complicado e eu aceito essa situação porque o torcedor vai ter razão, com certeza. É complicado achar que o Vasco desses 4 jogos vai ganhar 3. Mas o Vasco precisa ganhar pelo menos um desses jogos, que é o próximo. Se ganhar esse jogo, você calma, você ameniza, você chega com um técnico novo, que é o Ricardo Sapinto, e aí sim pode arrumar a casa com um pouco mais de motivação, com um pouco mais de visão em relação ao time, e aí sim você buscar os outros resultados. Ou seja, o mais importante desses 4 jogos vai ser o próximo, que é o jogo contra o Corinthians, que para mim é quase uma final de campeonato. O que você acha desse jogo? Comenta aqui embaixo também. Esse jogo contra o Corinthians vai ser muito complicado, muito tenso.
um jogo de televisão para praticamente todo o Brasil, porque vai ser o único jogo do Campeonato Brasileiro, até tem as outras competições, mas vai ser um jogo que, como leva dois gigantes do futebol brasileiro, quase todo o país vai assistir. E aí fica a nossa dica, a nossa complicação, a nossa preocupação para esse jogo contra o Corinthians, que eu acredito que o Vasco tem condição de vencer, respirar no campeonato, chegar a 21 pontos e aí sim começar a olhar um pouco melhor o campeonato e aí tentar outras vitórias, porque o Ricardo Sapinto vai poder trabalhar com sua equipe, vai poder conhecer os jogadores, vai conseguir conhecer o elenco e aí sim dar prosseguimento ao Campeonato Brasileiro, porque olha, tá muito complicado, para não dizer outras palavras. Eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e acionar também o sininho das notificações para saber de tudo que rola aqui no AV+. E amanhã, 5 horas da manhã, a Mari Barata chega aqui no AV+, dando um pouco dos spoilers do que vai acontecer no Bom Dia Gigante, que o Flávio Dias já prometeu trazer muitas notícias, algumas boas, algumas ruins, mas tudo vai estar no nosso Bom Dia Gigante em relação a reforços, em relação a pagamentos, em relação a CT, o Flávio Dias vai trazer lá no Bom Dia Gigante amanhã no canal Atenção Vascaínos. Bom restante de domingo para vocês. Cabeça no lugar, cabeça fria. Eu sei que tá complicado, eu sei que tá triste, eu sei que tá com vergonha do time, mas tudo vai passar. E um dia vai passar, eu tenho certeza disso. Que o cara lá de cima vai olhar pra gente porque a gente tá passando um problema danado, um tempo tenebroso, e eu acho que ele vai sim colocar a mão pelo nosso clube, pela gente que é torcedor do Vasco, que ama muito esse time, e tenho certeza que ele vai ajudar um pouquinho. Grande abraço, galera. Tamo junto. Valeu. Fui.